Olá! Há noites que ficam na memória e há jogos que ficam na história. Hoje temos um Sporting europeu que faz Alvalade acreditar, um Benfica que luta contra as contas e contra o destino, um Futebol Clube do Porto que nunca deixa de responder mesmo quando tudo parece difícil e, claro, Cristiano Ronaldo, porque com ele os recordes estão sempre ao alcance e há um que estamos todos à espera. Por isso, fica por aí, porque o Primeira Mão começa agora. Se segunda-feira foi Blue Monday, terça-feira foi sem dúvida Green Tuesday. O Sporting recebeu o Paris Saint-Germain num duelo teoricamente difícil frente aos atuais donos da Europa, mas em Alvalade quem manda é o Sporting e os Leões provaram. O Paris Saint-Germain ainda colocou 3 bolas na baliza de Rui Silva, mas só uma contou. Já lá vamos. Depois de 2 golos anulados ao PSG, o Sporting aproveitou um ressalto e colocou-se em vantagem aos 74 minutos com o gol de Luís Soares. 5 minutos depois, Kvaratskhelia empatou a partida em Alvalade e quando tudo indicava que cada equipa levaria um ponto para casa, voltou a aparecer Luís Soares a marcar o segundo gol do Sporting e a provocar uma verdadeira explosão em Alvalade. Com este bis, o avançado leonino tornou-se o 8º colombiano a marcar 2 golos num jogo da Champions e também o 8º jogador do Sporting a fazê-lo na competição. O resultado final foi 2-1, um resultado histórico, primeiro jogo de sempre frente ao PSG, campeão europeu, e os Leões mostraram quem manda. Mas não foi só Soares a bater recordes nesta noite. Mateus Reis tornou-se um jogador com mais jogos pelo Sporting na Champions League, são ao todo 27 jogos, ultrapassando assim Rui Patrício e Gonçalo Inácio, que têm 26, e deixando também para trás Coates, que soma 22. No final da partida, Rui Borges mostrava-se naturalmente satisfeito. Já Luís Henrique não escondeu o desagrado com o resultado e afirmou que o PSG foi infinitamente superior ao Sporting, acrescentando mesmo: perdemos porque o futebol é um desporto de... Palavras fortes do treinador espanhol que, curiosamente, segundo rumores, em 2012 esteve perto de assinar pelo Sporting. Esta vitória leonina entra agora para um clube muito restrito da história do futebol português. Foi apenas a 4ª vez que um clube português conseguiu derrotar o então detentor da Champions League. Um feito raro e carregado de simbolismo. A primeira vez aconteceu em 1984-1985, o Benfica frente ao Liverpool. Logo aos 5 minutos, Michael Maniche marcou o gol do triunfo por 1-0 na primeira mão, mas na segunda mão, em Inglaterra, o Liverpool venceu por 3-1 e acabou por seguir em frente. Em 1988 foi a vez do Porto bater o PSV por 2-0 no Estádio das Antas, com golos de Rui Águas e Domingos Paciência. Mais uma noite memorável, mas novamente um desfecho cruel. No total das duas mãos, o PSV venceu por 5-2 e seguiu para os quartos. À terceira tentativa, em 2006, o destino resolveu sorrir. De novo o Benfica frente ao Liverpool, desta vez em Anfield. Vitória por 2-0, com golos de Simão Sabrosa e Micoli, e depois novo triunfo na Luz por 1-0. Resultado final da eliminatória, 3-0. Histórico e daqueles jogos que se contam aos netos. No fundo, estas noites europeias parecem ter sempre algo de especial e podemos mesmo dizer que os clubes portugueses têm um gosto particular por pregar partidas aos donos da taça. Concordas? O Sporting voltou assim a escrever mais uma página da sua história. Os Leões somam agora 30 jogos consecutivos a marcar, algo que já não acontecia há 85 anos, desde a época de 1940 a 1941. Desde a Supertaça até hoje, o Sporting já marcou 79 golos em todas as competições e sempre a marcar em todos os jogos. E atenção, se marcar nos próximos 2 jogos, frente ao Aroca e ao Athletic Bilbao, o Sporting passa a ter o melhor registro de sempre. 32 jogos consecutivos a marcar. Podemos dizer que o tiki-tasca está a funcionar e muito bem. E se em Alvalade houve festa, em Itália o cenário foi bem diferente. O Benfica complicou e muito o seu percurso na Champions League. As águias foram até a Itália defrontar os Juventus e na primeira parte o equilíbrio foi total. 50% de posse de bola para cada lado e um nulo ao intervalo. Um resultado que, apesar de não ser perfeito, ainda mantinha o Benfica com a hipótese de chegar aos play-offs caso vencesse o Real Madrid. Mas na segunda parte o cenário mudou por completo. Apesar da pressão do Benfica junto à defesa da Juventus, foi a equipa italiana a desbloquear o jogo. Thuram marcou aos 64 minutos e colocou os Juventus em vantagem. Pouco depois foi a vez de McKennie fazer o 2-0 e quando o Benfica teve a oportunidade de reentrar na partida, tudo correu mal. Pavlidis, na conversão de uma grande penalidade, escorregou e atirou ao lado. O marcador manteve-se nos 2-0 até ao final e, curiosamente, esta foi apenas a segunda vitória da Juventus frente aos encarnados em 10 jogos. E o Benfica não perdia frente aos italianos desde 1993. Desde então, as águias somavam 4 vitórias e 1 empate. Com este resultado, o cenário complica-se muito para o Benfica. Mesmo que vença o Real Madrid, as águias precisam de um verdadeiro milagre para seguir em frente. Além disso, há vários cenários que estão em cima da mesa e é preciso que 5 deles aconteçam em simultâneo, juntando naturalmente à vitória do Benfica. Assim sendo, os encarnados ficam dependentes de derrotas de Leverkusen, Mónaco, PSV e também os seguintes clubes não podem vencer: Bilbao, Nápoles, Bruges, Copenhaga e Bodo Glimt. Por fim, o Ajax até pode vencer ou empatar frente ao Olympiacos, desde que sem goleada, e pode acontecer que em vez de 5 cenários dos mencionados acima, sejam necessários 6, caso o Paves, que tem os mesmos pontos que o Benfica, vença o seu adversário por diferença igual ou superior a 2 golos em relação ao resultado do Benfica-Real Madrid. Contas difíceis, muito difíceis. E fica ainda uma pergunta no ar: será que o Sporting vai ajudar os rivais no jogo frente ao Athletic Bilbao? A ver, vamos.
O Futebol Clube do Porto entrou em campo na Chequia frente ao Vitória Pilsen, num jogo crucial da fase de Liga da UEFA Europa League. A partida começou intensa e logo nos minutos iniciais foi Pilsen a surpreender. Lucas Serve inaugurou o marcador com um belo remate para os checos na etapa inicial, colocando o Porto em desvantagem num momento inesperado. O jogo teve ainda um momento polémico antes do intervalo. O Porto chegou a ter uma grande penalidade a seu favor com expulsão do capitão do clube checo. Mas Samu falhou o penalti, atirando ao lado e deixando o marcador tal como estava até ao descanso, replicando a falha que teve em Guimarães. O avançado ficou inconsolável. Apesar disso, o resultado mantinha-se difícil para a equipa portuguesa, até que já perto do fim o Porto conseguiu empatar. Denis Gul apareceu no momento certo e restabeleceu a igualdade num gol que valeu um ponto importante fora de casa. O jogo terminou assim um igual e deixa ao Porto um ponto que pode ser decisivo na luta pela qualificação direta para os oitavos de final. Depois de 2 jogos em Alvalade, o Sporting volta a sair de casa. Amanhã às 18 horas os Leões deslocam-se até Aroca. A equipa de Rui Borges chega motivada depois da vitória frente ao PSG e entra em campo com um objetivo claro: somar mais 3 pontos e aproximar-se ainda mais do primeiro lugar. Do outro lado está um Aroca em fase de reconstrução. Esta semana David Simão rescindiu o contrato com o clube e a equipa aroquense entra em campo com a ambição de vencer e aproximar-se do top 10 da Liga. Já que falamos sobre esta jornada, o Porto recebe o Gil Vicente no Estádio do Dragão num jogo que promete emoção. Pela frente estará a equipa sensação desta época, um Gil Vicente que só perdeu 3 vezes em toda a temporada, uma delas precisamente frente ao Porto. Os galos de Barcel querem dar continuidade ao excelente momento que atravessam. Os azuis e brancos, por sua vez, querem aproveitar o fator casa para se afirmarem ainda mais no primeiro lugar. Tudo ingredientes para um grande jogo. Segunda-feira, às 8h15, aqui na Sport TV. E o GOAT voltou a marcar e ficou mais perto daquilo que estamos todos à espera. O Al Nassr venceu o Damas por 2-1, um jogo que voltou a ter assinatura portuguesa. Cristiano marcou e contou ainda com uma assistência de João Félix para chegar ao gol. Foi o gol número 960 da carreira de CR7. Incrível, não é? E já só faltam 40. Os números desta época continuam impressionantes. O capitão da seleção portuguesa soma já 22 golos em 25 jogos. Com este ritmo, Cristiano Ronaldo está claramente bem encaminhado para atingir a tão esperada marca dos 1000 golos ainda este ano. E quando o assunto é Cristiano Ronaldo, o impossível é sempre apenas o próximo desafio. A grande questão agora é esta: será que o gol 1000 vai chegar no Mundial? Ou depois disso? E é isto que o futebol nos dá todos os dias. Momentos que nos fazem parar, histórias que nos fazem sentir e protagonistas que nos fazem acreditar. Para não perderes nada, não te esqueças de seguir o canal, partilha com os teus amigos, comenta e continua connosco, jogo após jogo. Nós voltamos com mais histórias, mais emoção e mais futebol, sempre em primeira mão.